Olá, professor João Evangelista, tudo bem? Dando continuidade aí ao nosso treinamento de Windows 10. Na aula passada mostrei para você como trabalhar com bloco de notas e a partir da aula de hoje irei mostrar como utilizar o WordPad, ok? Vamos lá? Bem, a diferença entre o WordPad e o bloco de notas é que o WordPad possui mais recursos de formatação de texto. Com ele você pode inclusive inserir imagens ao seu documento. E ambos estão disponíveis na instalação do Windows. Antes de começar a mostrar para você que o passo a passo de como trabalhar com o WordPad, eu gostaria de mostrar duas coisas aqui que eu não falei para vocês na aula passada. Uma é, se você abrir aqui o documento que nós salvamos em PDF, o documento da aula passada, né, que a gente trabalhou com o WordPad, com o bloco de notas, você nota que você não digitou esse texto aqui, ó, Eduque MP4 Informática, tampouco esse outro nome aqui, Quatrack, ok? Isso aqui é o cabeçalho e rodapé do documento. Vou mostrar para você onde é que estava habilitado isso aqui, que eu não falei na aula passada, mas vou mostrar para você como chegar aqui, ok? Você vai abrir aqui o bloco de notas, que foi o arquivo que nós salvamos na área de trabalho na aula passada. E aqui, ó, você tem arquivo, você vai lá no arquivo e configura a página. E bem aqui embaixo você tem a opção de cabeçalho e rodapé de página, ok? Então aqui você pode estar inserindo um cabeçalho ao seu documento e colocando também um rodapé de página, ok? Porque eu não mostrei para você como chegar aqui, então tá aí para você estar trabalhando caso queira inserir em seu documento um cabeçalho e rodapé. Eu vou cancelar aqui. A outra coisa foi que eu falei para você que tem uma diferença entre o comando salvar e o salvar como, ok? Quando eu falei na aula anterior, eu falei que tanto o salvar como salvar como, quando você for salvar um documento pela primeira vez, ele vai abrir a caixa de diálogo para você tanto dar um nome para esse arquivo como selecionar a pasta ou dispositivo que você queira gravar, ok? Só que eu não mostrei a diferença. E a diferença é, por exemplo, quando um documento já possui o nome, no caso aqui o nome do nosso documento aqui, bloco de notas, ele já possui um nome, qualquer alteração que eu fizer, eu não preciso mais usar o salvar como. Eu escolho, né, a opção salvar, porque o salvar, ele vai salvar as alterações que você fez dentro do documento. Por exemplo, aqui eu escrevi o nome, eu queria escrever o nome script e escrevi errado. Então tá faltando a letra R bem aqui, eu vou clicar aqui, ó, e inserir o R que estava faltando. Pronto, aqui eu já fiz uma alteração no documento. Quando eu faço essa alteração, como eu falei, eu preciso simplesmente só salvar. E aí você já vai aprendendo aí a trabalhar com as teclas de atalho, né? Então, para salvar um documento, se eu não quiser vir no menu, basta eu pressionar a tecla Ctrl S no meu teclado, ok? Eu vou clicar aqui e salvar, pronto. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês antes de iniciar aqui o WordPad, ok? Então, para abrir o WordPad é muito tranquilo, você vai aqui em iniciar, vai em acessórios do Windows e clica aqui em WordPad. Ou você vem aqui no botão de pesquisa, escreve Word, que ele já vai mostrar aqui o aplicativo do WordPad para você. Okay? Você vai clicar, vai abrir, e aqui é a área de trabalho do documento, a janela do documento do WordPad, ok? Aqui no canto superior direito eu tenho um botão de acesso rápido, onde ele apresenta algumas ferramentas aqui para eu trabalhar rapidamente, como salvar, desfazer ou refazer. E aqui, ó, eu posso clicar nessa seta para baixo, habilitar ou desabilitar outros comandos que eu queira que fique aqui no acesso rápido. Por exemplo, eu posso habilitar aqui o comando novo e ele já apresenta aqui quando eu quiser criar um novo documento, ok? Eu posso estar habilitando ou desabilitando conforme a minha necessidade, ok? Logo aqui à direita, como você já conhece, é a barra de título, né? Ela é composta pelo nome do documento. Nesse caso aqui não aparece o nome do documento, porque eu ainda não dei um nome para esse documento que eu estou trabalhando. Aqui o nome do aplicativo e no canto superior direito eu tenho os botões minimizar, maximizar ou restaurar e o botão fechar, ok? Logo abaixo eu tenho o menu arquivo com as opções do menu arquivo e aqui mais à direita eu tenho as guias início e exibir. Cada uma possui o seu leque de comandos, ok? Então para cada um deles aqui existem os seus comandos. Logo aqui abaixo eu tenho a área de documento, onde eu começo a inserir o texto, né, que eu pretendo escrever. E aqui entre a guia e o documento eu tenho a régua, onde ele mostra aqui os botões recuo, à esquerda e à direita, que daqui a pouco eu falo para você como é que trabalha aqui com essa régua, ok? Eu vou inserir logo aqui um texto para a gente trabalhar.
E aí eu vou explicar para você melhor aqui cada comando desse, ok? Vamos lá, eu vou botar aqui o título WordPad, né? Vou botar aqui, vou fechar aqui, apagar isso aqui, vou botar conhecendo o WordPad. 2 Enter para pular aqui, dar uma distância entre o título e o texto e vou escrever aqui. A diferença entre o WordPad e o bloco de notas é que o WordPad possui mais recursos de formatação de texto. Com ele, você pode, inclusive, inserir imagens ao seu documento. Ponto. Vou escrever aqui na outra linha, ambos estão disponíveis quando da instalação do Windows. Pronto, então aqui eu digitei um documento. Você nota que quando eu fui escrevendo, diferentemente lá do bloco de notas, ele já quebrou aqui o texto. Quando ele viu que ele não deu o documento até o seu limite da tela aqui, ele já quebrou, já jogou o restante do texto para a próxima linha, ok? Então vamos lá mexer com esses detalhes aqui. Eu vou selecionar aqui conhecendo o documento, o WordPad, e vamos trabalhar aqui com essas opções, ok? Aqui eu tenho os 3 botões, copiar, recortar e colar. Então copiar, o texto selecionado eu posso copiar, vou dar um Enter aqui no final e vou em colar. Então muito tranquilo, copiar e colar, não é isso? Ou eu posso também estar recortando uma parte do texto, vou selecionar aqui, eu vou recortar, ele vai para de transferência e depois eu vou, aqui embaixo eu vou colar. Então copiar e colar é tranquilo, você já conhece como é que trabalha eles aqui, esses comandos. Vou apagar aqui e subir mais o texto. E aqui eu tenho aqui as outras formatações. Por exemplo, aqui eu selecionei o título, né? Aqui eu tenho o tipo de fonte, né? O tipo de letra, parecido com lá o bloco de notas. Eu vou selecionar o tipo de letra aqui que eu queira trabalhar. Vou botar essa daqui. Aqui eu tenho o tamanho da fonte, tá? 11, vou botar 14, por exemplo. Eu também posso aumentar ou diminuir a fonte por aqui, ó, por esses 2 botões aqui eu amplio e aqui eu diminuo, reduzo. Aqui eu tenho os comandos negrito, itálico e sublinhado, ok? Aqui eu tenho um botão que nós chamamos de taxado, caso você queira, por exemplo, eu vou selecionar essa palavra aqui, possui, eu quero botar um risco nessa palavra, pronto. Então eu faço um taxado nessa palavra. Aqui, documento, eu vou digitar o número 1 e vou selecionar ele aqui, ó. Eu vou selecionar, clico em cima do número e arrasto um pouquinho para o lado. Eu posso estar utilizando esses comandos aqui, subscrito e sobrescrito. Se eu clicar aqui, ó, o 1 vai para baixo. Se eu clicar, ele volta para o normal. E se eu clicar aqui, ele vai para cima. Se eu clicar, eu volto para o normal. E vou apagar, só para que você entenda aqui, ok? Aqui, ó, eu tenho, vou selecionar de novo o título, a cor da fonte. Né, cor do texto, tem várias cores aqui, vou botar o azul. E logo aqui eu tenho o botão chamado de cor de realce de texto. Se eu quiser realçar, por exemplo, inserir imagens, eu clico com a esquerda e arrasto para a direita e escolho uma cor aqui para colocar aqui um realce no meu documento, ok? Vou selecionar de novo aqui o título. Aqui eu posso eu tenho 3 alinhamentos de texto, ó, alinhado à esquerda, centralizar, alinhar à direita e justificar, ok? Então, está alinhado à esquerda, eu posso centralizar o título, eu posso alinhar à direita ou eu posso justificar, ok? Vou botar ele aqui centralizado, vou dar um Enter bem aqui no início do ar, clicar em frente o ar e dar um Enter. Vou selecionar aqui esse texto e vou colocar aqui, ó, justificar. Se você notar como o texto está alinhado à esquerda, você vê que ele está todo alinhadinho aqui, ó, letra embaixo de letra. Porém, aqui do lado, aqui à esquerda. E aqui, ó, do lado direito não está bem alinhado. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em justificar, ele vai tentar justificar. Como o documento se encerrou bem aqui, ele não consegue justificar. Mas eu vou tentar aqui botar um outro tipo aqui, uma outra palavra só para testar aqui para você. Pronto, ó.
ele já conseguiu alinhar tanto a esquerda como a direita, colocando aqui, selecionando o texto e colocando justificar, ok? Eu vou dar um Enter bem aqui, para ele pular para a próxima linha, e vou incluir aqui, ó, vou incluir aqui uma lista. Uma lista você pode botar aqui de qualquer tipo, com pontinho, com números, com letras, né, em ordem, a ordem que você quiser. Eu vou colocar aqui os pontinhos e vou escrever aqui documento, texto, botar aqui palavra, só algumas para você entender como é que funciona. Então eu crio aqui títulos, listas, né, tópicos. Opa, faltou aqui documento. Pronto, eu crio aqui listas e aqui, ó, se eu selecionar, eu tenho esses botões aqui, ó, diminuir recuo e aumentar recuo. Se eu aumentar, ele vai para frente. Se eu diminuir, ele vem para cá, para a esquerda, ok? Então, aumentar e diminuir serve para você estar trabalhando com tópicos. E se você notar, eu tenho um espaço muito grande entre um e outro aqui. Se eu quiser diminuir, basta que eu venha aqui no espaçamento entre linhas e boto, por exemplo, 1. E aqui eu desmarque essa opção aqui, adicionar espaço de 10 pontos após os parágrafos. Pronto. Então, eu criei uma pequena lista aqui e fiz a formatação que eu selecionei, ok? Aqui eu tenho também o botão inserir imagem, ó. Eu vou clicar aqui em inserir imagem e eu vou pegar uma imagem que eu coloquei aqui na minha área de trabalho para explicar para você. Eu vou clicar aqui em tela de bloqueio, vou clicar aqui em abrir, pronto, inserir uma imagem ao meu documento, ok? Além disso, eu vou dar um Enter aqui no final. Eu tenho aqui, se eu quiser inserir data e hora, vou clicar aqui, botar aqui quinta-feira, 5 de março, ele já insere para mim aqui no meu documento, ok? Aqui eu tenho esses botões aqui, localizar e substituir e selecionar tudo. Selecionar tudo, você seleciona todo o texto, ó. Eu vou clicar, ele seleciona todo o texto. Se eu clicar fora, ele desmarca. E vamos supor que eu tenho um texto aqui de 10 páginas e queira localizar uma palavra chamada texto e substituir ela por teste, por exemplo. Aí eu vou aqui no comando localizar, aliás, localizar ele só localiza, eu quero substituir, né, como eu falei, então eu vou localizar a palavra texto e quero substituir por teste. Então eu vou clicar aqui, vou arrastar aqui um pouquinho para a esquerda, para baixo. Vou clicar aqui em localizar ali. É esse texto que eu quero selecionar, trocar? Não. Então eu vou localizar próximo. É esse? Não. É esse? É. Então eu quero substituir por teste. Aí ele fez aqui, dizendo que ele terminou a pesquisa, fez a substituição e eu vou fechar essa janela aqui. Ok? Então é muito tranquilo aqui o WordPad, é bem facinho você trabalhar. Aqui, como eu falei, ó, eu tenho aqui a minha régua e aqui eu tenho as minhas margens de recuo esquerda e direita, ó, esquerda, direita, esquerda. Então eu tenho aqui o botão, eu vou selecionar, ó, que é o botão parágrafo. Se eu clicar só nesse botãozinho aqui de cima e arrastar, ó, ele vai arrastar só a primeira linha do meu texto. É como se eu tivesse dado aqui um parágrafo de recuo de parágrafo em 2 centímetros, ok? Se eu clicar aqui nessa aqui, ó, eu arrasto para a esquerda, ó, ele vem diminuindo o espaço que esse texto vai levar dentro do meu documento, ok? A mesma coisa aqui, se eu clicar nessa pontinha para cima aqui, ó, ele vai arrastar e vai diminuir o espaço, ok? E se eu pegar no quadradinho, que está logo aqui embaixo, bem no quadradinho, ele arrasta os dois, tanto o recuo como o parágrafo, ok? Então é bem tranquilo aqui trabalhar com a régua. Então, é isso aqui, o WordPad é bem tranquilo você trabalhar, basta você seguir aqui o passo a passo nessa aula, digitar um texto, testar todos os comandos dele aqui. Aqui também eu tenho a guia exibir, na guia exibir eu posso desmarcar para não aparecer mais a régua, que eu não recomendo, ó. Ele desmarca, desabilita a régua, e a barra de status, que é essa que está aqui embaixo, ó. Barra de status ele tira também, então também recomendo marcar duas. Por quê? Porque se eu quiser aumentar o zoom da página, olhar esse texto mais aproximado, eu venho aqui na barra de status e vou aqui ampliar. Então ele amplia o zoom da minha página para ficar o documento mais próximo da minha visualização, ok? Então vai de acordo com a sua preferência. Vou clicar aqui no início e agora o que eu volto a fazer? Eu vou salvar esse documento. Então, como eu falei, eu posso usar salvar como é a primeira vez. Ele sempre vai abrir aqui a guia para eu digitar o nome do documento. Então, vou botar aqui conhecendo o WordPad, vai ser o nome do meu documento e vou salvar isso na minha área de trabalho. Vou procurar aqui, ó, vou salvar na área de trabalho o documento conhecendo o WordPad. Vou botar o W maiúsculo aqui para ficar mais organizado e vou salvar, ok? E também, se eu quiser a mesma coisa, imprimir esse documento, basta que eu clique aqui em imprimir
Ele vai abrir aqui a minha caixa de seleção de impressão. Vou selecionar a impressora que eu queira que saia essa impressão e a numeração, número de páginas que eu quero de cópia para este documento, ok? Depois disso eu vou só clicar aqui em imprimir, vou salvar no PDF dele aqui, vou clicar em imprimir, vou também salvar na área de trabalho e vou botar aqui conhecendo o WordPad. Vou botar aqui PDF só para diferenciar um do outro, salvar, pronto. Está imprimindo aqui para esse documento, vou fechar aqui. E se você ver, está aqui o documento que nós acabamos de fazer, conhecendo o WordPad em PDF, ok? Então era isso. Trabalhar com o WordPad é muito tranquilo, espero que você tenha gostado. Até a próxima aula, muito obrigado e fiquem com Deus.